que dali ficou a dominância do Bitcoin caindo e algumas altcoins subindo, porque mesmo não acontece com a 3. Posso estar enganado, mas se não tiver, por que isso acontece? É porque é somente hoje que está voltando agora o mercado a cair a dominância novamente. A dominância fez um topo duplo, conforme eu expliquei para vocês. O price action da dominância vai fazer aquilo que eu acredito que vai fazer, tá? Que é basicamente aquilo que eu já desenhei há bastante tempo, né? Antes mesmo de fato acontecer, eu já vinha tendo essa expectativa, porque geralmente o Bitcoin faz exatamente isso aí que vocês estão enxergando, tá? Deixa eu pegar aqui, BTC dominância, BTC.D, eu tinha separado a dominância do Bitcoin aqui. Aqui, pronto. Ó, eu tinha feito o price action, né? Daquilo que eu acredito que vai fazer, ele ultrapassaria levemente o topo anterior e começaria a dominância do Bitcoin a cair, trazendo para nós agora o segundo semestre de alta. Na minha opinião, nós vamos ter alta daqui para frente no mercado de criptomoedas, principalmente aí as altcoins novamente. Então, as altcoins, elas terão o segundo momento da nossa altcoin season, tá? Eu acredito que é isso que agora vai fazer, exatamente esse price action aqui que eu tinha desenhado, né? Que ele ia supostamente tentar ultrapassar a média de 8 semanal aqui na dominância e voltar a cair, trazendo bastante otimismo para os mercados das altcoins, principalmente aí Ethereum, e por isso que eu estou comprando 100 mil reais em Ethereum toda semana, no meio do ciclo de baixa, tá? Quero mostrar um gráfico agora para vocês, Ethereum barra BTC. Ethereum na paridade BTC fez nada mais, nada menos do que o fundo dos deuses, né? Fez o fundo e o fundo perdendo volume, até que chegou um momento em que agora quem está comprado em Ethereum está aumentando a sua quantidade de Bitcoins. Diga-se eu. Eu e outros investidores mais experientes, né? Então, por isso que já fazem 3 semanas que eu estou comprando 100 mil reais por semana de Ethereum, porque eu quero aumentar a minha quantidade de Bitcoins para o futuro, né? Quando começar o inverno cripto de fato. Então, assim, se você pegar o gráfico comparando Ethereum barra BTC na valorização, você percebe que quem está em Ethereum já está aumentando o seu número de satoshis, já está tendo uma valorização, uma tendência de alta, né, sendo retomada na paridade Ethereum barra Bitcoin. Isso vai se refletir na dominância do Bitcoin também, por isso que o Bitcoin ele vai perder mercado aí para o Ethereum agora neste presente momento, essa é a minha opinião, né? Inclusive, acho que a Litecoin também já estava mostrando algo parecido com um fundo. Deixa eu ver só se a Litecoin vai subir perante o Bitcoin. Sim. Para mim, é o que parece que ela está também fazendo um fundo, né? A Litecoin está ganhando valor frente ao Bitcoin agora no curtíssimo prazo, né? Vamos ver se ele consegue fazer essa alta justificada igual ao do Ethereum. Mas sim, nós estamos vendo agora o início da possível altcoin season que vai perseguir a gente até o final desse ano, que eu acredito que nós vamos ter um potencial de alta interessante, tá? Deixa eu dar uma olhada para ver se a Cardano tá ganhando também. Cardano também fez pivô de alta, né? Acima da média de 8. É o sinal perfeito, na verdade, para entrar, né? Me parece ser um ponto de entrada, de compra de Cardano também, né? Então vale a pena comprar Cardano, comprar Ethereum para aumentar a quantidade de Bitcoins. Nesse presente momento é o que eu acredito que vai acontecer isso. Junho, nunca existiu na história do Bitcoin junho vermelho, o mês de junho ser vermelho e o mês de julho ser verde. Então se você pegar todos os meses, junho e julho do Bitcoin, na história do Bitcoin, eu trouxe essa bola até no Twitter, né? Eu cantei essa bola no Twitter. Sempre quando temos junho e julho, nós temos geralmente reversão de tendência no curto prazo. E basicamente, se você pegar todos os meses, então, vamos pegar aqui, ó, cadê mês de junho e julho? Mês de junho e julho foram mês vermelho e mês verde. Deixa eu ver aqui, agora nós estamos tendo esse junho agora, né? Possivelmente vamos ter julho verde também, vamos dar uma olhada para ver se isso acontece. Nunca aconteceu na história do Bitcoin ele ter o mês de junho vermelho e o mês de julho vermelho também. Sempre teve ou junho verde e julho vermelho, ou junho verde e julho verde, ou junho vermelho e julho verde, tá? Então sempre teve um mês positivo aí. Vamos ver se vai mudar. Ó. Aqui ele mudou, ó. Ele mudou de polaridade.
Aqui ele saiu de uma tendência de alta e entrou em tendência de baixa. Aqui eu entendo que ele vai ser de uma tendência de baixa e vai retomar a tendência de alta a partir do mês de julho, iniciando aí possivelmente um mês ainda de acumulação lateral, né? Um mês verde de acumulação lateral, ou seja, um mês parecido com a vela que a gente teve, que consiga se aproximar da região dos 42 mil, 43 mil, talvez finalizar o mês valendo 42 mil dólares por unidade. E aí sim, depois, nos próximos meses, a minha expectativa no mensal é que o Bitcoin venha buscar os 100 mil dólares por unidade, tá? Acho improvável ele buscar um valor muito mais alto do que 100 mil dólares por unidade até o final do ano. Tenho essa expectativa, porque a gente está no meio do verão, né? O que eu gosto, assim, de pegar de referência, tá? Eu gosto de pegar o potencial de alta que tivemos nos últimos ciclos de alta, né? Então, aqui é um comparativo entre os ciclos de alta que nós tivemos até o momento, em comparação ao percentual, né, de valorização do Bitcoin nas bull market. Então, nós temos aqui o halving acontecendo, né? Antes do halving, queda, bastante queda, diga-se de passagem. Aqui nós tivemos a história do Covidson aqui antes do halving, né? E após o halving, um grande potencial de alta do ativo, né? E por que ele vai perdendo valorização? Por exemplo, no primeiro ciclo de alta, ele teve uma valorização no pós-halving de praticamente 40 mil por cento, tá? 40 mil por cento, 42 mil por cento de valorização do bloco 185 até o bloco, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o bloco mais alto aqui, até o bloco 118 mil, certo? Depois, no outro ciclo, nós tivemos do bloco lá 85 até o bloco 146 mil aqui, ou 143 mil, 7 mil por cento de valorização, tá? E é claro, logicamente, que quanto mais ciclos e mais halvings acontece, vai diminuindo o potencial de crescimento do ativo, porque para o Bitcoin subir, tipo, multiplicar 30, 40 mil por cento hoje, teria que ter um dinheiro inacreditável entrando, porque teriam que ser muito trilhões e trilhões e trilhões de dólares para ele trazer um potencial. Quanto menos ele tem tamanho de mercado, maior é a volatilidade, mas também maior é a assimetria de alta, né? Maior é o potencial de alta. Então fazia todo sentido quando o Bitcoin valia 30 dólares e um dia ele bater o valor de $1 milhão por unidade, ele tem uma proporção de alta muito mais alta do que ele sair de 10 mil dólares ou de 30 mil dólares e bater, por exemplo, em 300 mil dólares. A exigência de dinheiro no mercado para causar um potencial de alta desse é muito maior e, logicamente, mesmo com a impressão infinita de dinheiro que acontece no mercado tradicional, no mercado do banco, né, como conhecemos, no sistema financeiro como conhecemos, ainda a exigência seria muito mais alta do que a que já tem para ocasionar uma alta tão explosiva assim. Então, sim, a cada halving, o potencial de alta, de dobrar o valor, de triplicar o valor, de quadruplicar o valor com o Bitcoin necessariamente, ele é diminuído. E aí vale a pena acompanhar a queda da dominância do Bitcoin para apostar em gemas, né, ou projetos que ainda tenderão a ter um potencial de valorização parecido com o ciclo do segundo ou do primeiro halving do Bitcoin. Então, o que acontece? Eu acredito que nós podemos, depois, a gente está agora no bloco 137 mil, tá? Então, faltam alguns 10 mil blocos ainda para serem minerados para a gente chegar no nosso topo, né? Praticamente o bloco chegou ali próximo dos 140 mil, quando chegou no fim do ciclo de alta, né? Então, podemos suspeitar que o bloco 140 mil, 145 mil, 144 mil seria o ponto de exaustão do crescimento do Bitcoin na valorização. E por ser menor, né, dificilmente o Bitcoin vai, por exemplo, passar muito acima dos 100 mil dólares. Eu acredito que ele vai passar os 100 mil dólares, mas vai ser difícil ele bater, por exemplo, 200 mil dólares, 300 mil dólares e assim por diante, pelo menos nesse super ciclo de alta. Acredito que o super ciclo de alta de 200, 300, 400 mil dólares por unidade será o de 2025 e o de 2028, $1 milhão por unidade de Bitcoin a gente vai encontrar. Certo? Então vai ser cada vez mais difícil, mesmo com
as grandes quedas e as grandes correções, ter um Bitcoin inteiro lá para frente, né? Então tem que aproveitar o inverno cripto, continuar nos canais de criptomoedas acompanhando o trabalho todos os dias e acompanhando os preços dos ativos todos os dias e pegando oportunidades interessantes aí, porque uma coisa interessante do inverno cripto é que sim, no meio do inverno cripto tem as oportunidades de altas e esticadas de altas violentas e algumas altcoins aparecem muito interessantes no meio desses ciclos, né? Então dá para ser feliz aí com o position trade, né? Você fica exposto por 6 meses, sai da exposição por mais 6 meses, fica exposto em outro mês, sai da exposição no outro mês, sempre respeitando aquilo que a média de 8 vai estar te mostrando, certo? Então, o que acontece? Nesse ciclo, quero que vocês vejam que nos outros halvings, né, no modelo Stock to Flow, nós tivemos um gap. O que é o gap? É espaço negro, aqui onde está a minha seta, a minha cruz aqui. É o espaço negro provocado entre a diferença de valorização convencional projetado pelo modelo matemático de Stock to Flow, onde tem uma demanda versus oferta crescente ao longo do tempo, que é desacelerada a cada 4 anos, a cada halving, né? E prestem atenção que aqui nós tivemos um gap muito grande, né? Depois nós tivemos um gap um pouco menor, mas um gap menor ainda no halving de 2017, lá de 2016 para 2017. E agora também podemos, talvez, não ter gap ou ter um gap menor ainda. Ou seja, até pela projeção, e essa foi a projeção, esse foi o modelo Stock to Flow ao vivo que eu utilizei no meu curso Mestres do Bitcoin, link na descrição, cupom CAFÉ50 para quem quer estudar a fundo o mercado de criptomoedas e quer ficar milionário com o mercado de cripto ao longo dos anos, tendo bastante embasamento teórico e prática. Só você cadastrar ali no curso Mestre Bitcoin, cupom 50% de desconto CAFÉ50. E aí, basicamente, nesse período aqui, eu acredito que nós vamos... eu utilizava, né, quando eu acertei a projeção, quando eu gravei o curso Mestre Bitcoin, eu tenho uma aula que eu estava falando lá em 2019, então era fevereiro de 2019, se eu não me engano, e eu falei naquela aula, e todo mundo ficou de cabelo em pé naquela aula, que, segundo a projeção desse modelo, em fevereiro desse ano a gente ia buscar 1 trilhão de market cap, e o Bitcoin ia valer $50 mil por unidade, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Chegou em fevereiro e bateu esse valor. Acontece que esse mesmo modelo agora está nos projetando o seguinte: eu acredito que o Bitcoin está fazendo fundo agora, tá? Eu acho muito improvável que o Bitcoin vá buscar os $20 mil. É uma probabilidade muito baixa, na minha opinião. Eu acho que 80% de probabilidade de chance do Bitcoin ter encontrado já o fundo e voltar a subir a partir desse ponto que nós enxergamos, onde teve a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin, maior até do que no dia do Covid. Então, dia 25 de junho desse ano foi, na minha opinião, uma data memorável. Dificilmente o Bitcoin ou o mercado vai fazer com que vai ter demanda de venda o suficiente para pessoas quererem se desfazer dos seus Bitcoins e vender a preço de banana abaixo dos 30 mil. Então, eu acho improvável ele perder os 30 mil, pode acontecer. Mas, na minha opinião, a chance é mínima perto da chance dele fazer fundo agora e continuar a subir a partir do segundo semestre. Acredito que nós vamos ter agora, talvez de um mês, mais um mês de acumulação lateral, água de salsicha, e o resto dos meses do ano alta, tá? Pelo menos essa é a minha expectativa. Para fazer com que o preço consiga agora lentamente vir buscar até o dia 24 de janeiro, preste atenção, até o dia 24 de janeiro de 2022, eu acredito que o Bitcoin vai subir, tá? Aos poucos, mas vai subir. E eu acho que o topo desse ciclo será no dia aproximadamente no final de janeiro, de janeiro para fevereiro, e eu acredito que não vai acabar de dezembro para janeiro como eu pensava anteriormente. É por causa da contagem de blocos. Então, quando bateu o bloco 147 mil, 148 mil, que foi o bloco final da tendência nas outras vezes, né? Onde teve muito mais oferta do que demanda contínua pelo ativo, eu acredito que ali será o fim da tendência de verão, né? O fim da temporada de verão do Bitcoin. E que a partir do dia 24 de janeiro em diante vai ser o inverno. Então eu estou bem preparado para final do ano entrar em uma grande dolarização, até porque conforme está aparecendo cada vez mais no canal do Fernando Ulrich, ele está comentando já
que vários economistas no mundo todo, insiders, né, pessoas que estão em grandes fundos de investimento de ações, já estão vendendo e se desfazendo das suas ações aos poucos, estão freando, né? Eu acredito, então, que nós teremos um último semestre interessante aí, e depois todos os mercados em si, não somente o Bitcoin, mas todos os mercados vão ter a grande correção ou aquela recessãozinha que vem dessa distorção de impressão infinita de dólares e todas essas tomadas de decisão de baixar taxas de juros em vários países, que vão começar a elevar obrigatoriamente a taxa de juros, causando inflação e recessão em diversas economias, e, logicamente, muita gente vai correr para o dólar. Então, acho que o real vai se valorizar perante ao dólar até o final do ano, depois vai começar a perder valor para o dólar novamente, que o dólar vai voltar a ser comprado, na minha opinião, e a partir de 2022, né? E eu tô com essa expectativa aí do preço vir buscar pelo menos a aproximação, talvez dos 115 mil dólares por unidade até o final desse ciclo, tá? Com base aqui nesse modelo, e eu acredito que a linha de alta aqui, ela vai seguir, ela não vai fazer um gap como fez antes nos outros anos, né? Talvez 120 mil, talvez 115 mil será um bom preço para vender ou pensar em vender bitcoins ou se desfazer de parte de seus bitcoins para possivelmente especular para recomprar mais embaixo, alguma coisa nesse sentido. Mas não vamos agir como ejaculadores precoces, vamos aguardar o mercado no dia a dia mostrar para nós quando ele quiser formar fundo, quando vai acontecer a grande rejeição. Mas podem ter certeza que no meu caso, tá? Quanto mais ele se aproximar dos 110 mil dólares ou quando ele passar os 100 mil dólares por unidade, eu vou estar possivelmente realizando uma grande parte aí para me dolarizar, para me preparar para o inverno, tá? Até porque eu quero utilizar o inverno e o conhecimento que eu tenho de volatilidade para poder aumentar a minha mão ao longo do processo aí de acumulação lateral que o preço vai fazer depois, tá? Então, acredito que esse topo aqui será o novo fundo do Bitcoin, os 50 mil dólares, entre 50 e 30 mil dólares, na minha concepção, será o novo fundo do Bitcoin futuro, e que nós teremos alta agora a partir de julho, começando a partir de julho, uma acumulação em lateralidade, tá? O que indica para nós o seguinte: toda vez que o Bitcoin tem uma acumulação, pessoal, ou seja, ele fica acumulando dentro de um canal, voltando, mas indo numa direção ascendente, ele indica para nós altcoin season, tá? Ao mesmo tempo que o mercado vai aumentando de tamanho, se expandindo de tamanho, as pessoas vão, muitos players do mercado vão, vamos dizer assim, diversificando seus investimentos nas altcoins, né? Justamente por causa dessa relação de proporção de risco-retorno, onde as altcoins elas têm um risco muito maior, mas elas também têm um potencial de valorização maior do que o Bitcoin no curtíssimo prazo, quando acontece esses episódios da queda da dominância do Bitcoin, como nós estamos enxergando. Então, qual é o melhor momento das altcoin season? Sabe qual é o melhor momento da altcoin season? O melhor momento da altcoin season é quando o preço ele fica acumulando dentro desse canal de alta e ele não sobe igual uma pirocada verde, tá? Se ele subir igual uma pirocada verde, aí a dominância do Bitcoin vai aumentar em relação às altcoins, e as altcoins ficam paradinhas enquanto o Bitcoin ganha valor. Agora, se ele entra em acumulação, que é o que ele já está, né? Ele já está em acumulação há um bom tempo, praticamente nós estamos já há 3 meses, né? Praticamente 77 dias entre correção e acumulação, algo extremamente saudável e normal para o mercado volátil, né? Mas o que eu acredito que agora, aconteceu esse pequeno pullback, vocês estão enxergando hoje, né? Até postei no Twitter a minha opinião, que hoje era um pequeno pullback para o preço continuar subindo, então o normal é o preço vir aqui nessa linha embaixo primeiro, 33.300 dólares ou 33.400 dólares é normal o Bitcoin aparecer ainda. Se ele conseguir se segurar e fazer barra de rejeição, ele vai voltar a subir, vai romper essa média aqui e vai vir testar os 40 mil novamente. Depois ele tende a voltar aqui, vir testar essa região, volta, e assim ele vai fazendo a acumulação ascendente, né? Até ele vir testar essa linha de tendência de baixa e o preço ficar preso, né? Geralmente ele entra daí em triângulo simétrico aqui nessa região e ele fica preso e ganhando valor aos poucos, e enquanto isso as altcoins sobem. Então geralmente isso aqui ocasionaria um movimento mensal
de lateralização e acumulação ascendente, muito positivo para uma possível altcoin season, tá? Esse é o price action que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin com base na minha experiência. Lógico que eu não tenho uma bola de cristal, não consigo prever o futuro, mas eu tenho bastante experiência com esse gráfico, né? Tem uma relação muito próxima com esse gráfico, e eu acredito que nós vamos, então, sair dessa acumulação de Wyckoff que nós tivemos agora recentemente, e o preço vai voltar a subir, tá? Então, se você pegar o gráfico de 4 horas, ele vai completar agora a fase, deixa eu ver aqui, fase D, se eu não me engano, né? Vamos tirar aqui o... Agora eu vou botar outro gráfico aqui, que é o gráfico de regressão aqui, para ver se ele já vai mudar a tendência. Deixa eu só salvar essa porra aqui, que eu uso ele seguido. Tá? Então, ele saiu dentro de uma acumulação. Quero que vocês percebam que essa ferramenta de regressão, acho que só eu no Brasil uso essa porra, porque eu nunca vi nenhum canal usar esse troço. Mas ele é muito interessante, porque ele pega as zonas de acumulação e ele consegue, no gráfico de 4 horas, mostrar para nós, por exemplo, se ele está saindo da acumulação de Wyckoff para cima ou para baixo. No caso, agora a força compradora está ganhando campo, né? Então toda a zona azul da fase de acumulação mostra que os bois estão ganhando, e a fase vermelha é os ursinhos estão ganhando dentro da zona de acumulação. Então, nesse momento, no gráfico de 4 horas, nós estamos ganhando, né? Os boizinhos estão ganhando zona de acumulação. O que ele está fazendo agora é testando uma resistência anterior, servindo agora como, de novo, como suporte, como ele fez aqui no passado, para o preço voltar a subir, tá? Então, praticamente, nós estamos nessa fase aqui, ó, fase D. Tá? Se você pegar o gráfico aqui, ele é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo, tá? Então, estamos entrando, de fato, na zona D, na fase D, a partir desse ponto aqui, ó. Tá? A partir do dia 27 de junho, às 17 horas, entramos definitivamente na fase D da acumulação de Wyckoff, e agora a gente vai começar a acumular agora lateralmente aqui, e possivelmente vir rasgando até os 40 mil até o início da semana que vem. Beleza, fofas? Muito bem. Tá? Então, nós estamos se aproximando da média de 8 semanal. Estamos se mantendo dentro da zona aqui de tendência. No gráfico de 4 horas. Deixa eu pegar o RSI diário, que é o mais importante. Quando a gente ultrapassar novamente o RSI 60, ele vai entrar em forte tendência de alta, tá? Então a gente precisa ver o RSI evoluindo aos poucos acima da região 60 do RSI, mostrando retomada de tendência de alta. Inclusive, já ultrapassamos a linha de tendência... ultrapassamos não, estamos quase para ultrapassar a linha de tendência de baixo do RSI, e quando isso acontece, o preço e o RSI tendem a buscar a região superior, entrando novamente agora numa acumulação, né? Enquanto ele fica aqui preso dentro dessa faixa, dessa banda 40 e 60 do RSI, ou costurando a região 50 do RSI, nós temos acumulação. Como eu acredito que vai ser uma acumulação ascendente, eu espero uma acumulação aqui dentro até a gente conseguir romper e entrar em forte tendência de alta, novamente, tá? Volume de fundo foi feito aqui, isso aqui é volume de fundo, isso aqui é volume de fundo também. Pegou dados em chain também mostrando fundo duplo, zona de regressão aqui, apontando boizinhos ganhando o mercado novamente. E agora várias ferramentas não, mas vários dados fundamentalistas indicando que nós vamos entrar em tendência de alta, tá? Fechamento mensal, vamos falar do fechamento mensal, isso é muito importante, tá? Muito importante. Fechamento do mensal. Lindo, tá? Vai fechar hoje o mensal com um bom martelo. Sombra 2 vezes maior, sombra de compra 2 vezes maior do que o parece um gato, né? Do corpo, tá? Indica para nós que possivelmente vamos ter um fundo mensal aqui, se o mês de julho for um mês de fato positivo, como eu acredito que será, tá?
Basta saber se vai ser um mensal assim, tipo um mensal em acumulação lateral, uma inside bar. Se der, o que é uma inside bar? Tá? Você pega o topo de uma barra aqui, pega o fundo, e se a barra, se o preço em julho não oscilar nem acima nem abaixo aqui, não conseguiu ultrapassar os extremos dessa barrinha que vocês estão enxergando, isso se chama inside bar. O que é uma inside bar, então? Uma inside bar é onde teve um volume de negociação menor do que o volume de negociação anterior, menos volatilidade, menos volume. E aí, muitas vezes, faz um triângulo projetado, né? Se você une os topos e fundos desse mensal, ele geralmente faz isso. E aí, se aparecer uma inside bar, possivelmente o mês de agosto, possivelmente será o mês mais explosivo, ou ele faria uma inside bar, uma barra que saia, uma inside, outside, uma barra externa dessa barra interna, e aí sim, no mês de outubro, ou mês de setembro, na verdade, ele explodiria de preço, tá? Uma coisa muito interessante, todos os meses no mercado cripto, eles tendem a ser meses de correção, mês de queda. Especificamente nesse mês foi um mês de alta, nesse ano. Acontece que setembro também sempre é um mês negativo no mercado de criptomoedas. Porém, pode acontecer de pela primeira vez, tanto março e setembro, serem meses positivos. Então, pode ser que o mês explosivo fique realmente para o mês de setembro. Bom, a única coisa que me importa é dele ter acumulação em ascendência, ou seja, acumular, ficar lateralizado, subindo aos poucos o preço. Porque daí isso vai empurrar o preço das altcoins a valores estratosféricos. Algumas das altcoins vão ter valorização de mais de 1000%. Isso é muito importante. Então, assim, a minha expectativa é de ver uma onda projetada. A partir de agora, nós termos meses subsequentes de alta até janeiro de 2022. Essa é a minha opinião. Não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal, não prevejo o futuro, não sou melhor do que ninguém, simplesmente é meu price action, é aquilo que eu acredito que vai acontecer porque eu estou acostumado com esse mercado. Então, basicamente, eu acredito que mês de julho vai ser um mês de água de salsicha, lateralização em alta, pouco volume, pouca volatilidade o mês inteiro. Marasmo, né? Chato pra cacete, mas que ele consiga se aproximar da região dos 40 mil e não perca a região dos 28 mil. Fazendo uma inside bar positiva, terminando o mês com um preço maior do que começou, isso seria muito positivo para nós. Muito positivo mesmo, tá? Principalmente se romper já nesse mesmo mês a região superior, que é os 42 mil dólares. Então, uma coisa muito importante que você deve anotar no seu gráfico aí, bota no gráfico mensal e salva essa linha aqui. Esse é o preço que o BTC precisa se superar para indicar meses sequenciais de alta logo em seguida, tá? Se o mês de julho terminar acima dessa barra, acima dessa linha, dessa resistência, fechou, ótimo. Seria muito positivo para o mercado voltar a subir com tudo nos próximos meses.